Hoje o nosso Momento Nutri é muito especial. Estamos com a Thay Milani, mãe de 3 crianças lindas, empresária, influencer. Thay, muito obrigada pela sua participação hoje no Momento Nutri. Ai, eu tô super feliz. Vamos ver essas perguntas. Bom, a Thay, ela trabalha, né, com essa parte de moda, de lifestyle. Sim, é um papel, né, que inspira muitas mulheres, né? Você tem aí está, né, nessa parte de frente aí inspirando essas mulheres. Você acredita que a escolha da sua roupa, a escolha ali do seu cabelo, das cores que você usa, influencia a autoconfiança, a autoestima? Gente, eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza por quê? Porque todo dia a gente faz escolhas. Então, se você escolher não se vestir, você vai estar passando uma mensagem. Se você escolher, não, hoje eu vou... E tudo pensado, hoje eu preciso ir para uma reunião. E você colocar uma roupa apropriada para a ocasião, para o tempo. Isso, além de te dar uma confiança maior, porque a gente se sente melhor quando a gente tá bem arrumada. E eu não tô nem dizendo, às vezes a pessoa se confunde de bem arrumada só com roupas, sabe, assim, uau, ou com roupas, marcas caras. Não. É roupa, eu falo, quando você fala roupa bem arrumada, quando você, assim, tá com a modelagem certa pro teu corpo, quando você usa as cores a seu favor, quando você tá de acordo com o ambiente que você vai, isso é estar bem arrumada. Então, com certeza, faz muita diferença. Até o jeito que você entra na sala, sabe? Tudo é um contexto. Então, tanto a roupa quanto o jeito que você se comporta, tudo, pra mim, é um contexto só, é uma pessoa só e faz muita diferença. É a mesma coisa quando a gente compra, né, alguma coisa, né, é a embalagem. Então, quando você olha essa embalagem, exato, você já valoriza mais, né, o que está dentro e tudo mais. Você, né, vai né? causar uma primeira impressão, independente do que você queira ou não, você vai causar essa primeira impressão. E isso vai gerar ou maior conforto para a pessoa que está te olhando, maior até confiança. Tem uma pesquisa que eles fazem quando entra, assim, numa entrevista e a pessoa tá bem arrumada de acordo, então tá de terno e tal para a entrevista. E a pessoa nem precisa falar muito, porque a pessoa já causou uma boa impressão e a pessoa que está entrevistando acredita em tudo que a pessoa tá falando. Porque já tá assim, não, poxa, mas tá, né, todo bonitinho, arrumado e tal. E em compensação, a segunda entrevista a pessoa vai de moletom, mais largado e tal, nanana. E a pessoa é melhor, inclusive, o currículo do que o primeiro, mas ele precisa se confirmar tanto, sabe? Falar tanto, porque a outra pessoa tá olhando assim, será? Será mesmo que é tudo isso que ele tá falando? Então, sim, nós somos seres humanos, nós somos visuais e isso importa. Sim, eu vejo assim, muitas pessoas às vezes não estão no peso ideal e acabam vai puxando, né? Então a autoestima já está baixa, já não está se cuidando e aí isso começa a gerar mais preguiça, mais baixa autoestima e começa a se vestir pior também, né? E aí vai cada vez mais gerando esse desânimo, essa preguiça a mais. E dá uma carinha de desleixo, né? Assim, se a pessoa não consegue nem cuidar dela mesma, como é que vai cuidar de todo o resto, né? Como que seja empresarial, filhos, família, mas então assim, o primeiro cuidado é com a gente. Então, quando eu sinto assim, pelo menos, quando eu tô bem, eu assim, tudo eu dou conta muito melhor. Parece que tudo flui melhor, assim. Você sabe que no curso Mulher Plena, o foco é puxar essa mulher para que ela se cuide mais, consiga trazer essa vitalidade para si, porque é isso, nós estamos bem, nós conseguimos passar, né, essa energia para quem está ao nosso redor. Com certeza. Bom, e você já passou por algum momento de, assim, um pouco de insegurança, que você viu que assim, seu autocuidado estava ficando para trás? Sim. Nem sempre fui arrumada. Nem sempre eu soube o que vestir todo dia. Não, principalmente acho que no meu período maternal. Então, a primeira filha, Júlia, assim, pra mim foi um período muito difícil, porque a gente tava até conversando, ela não dormia bem, era muitas novidades, então a gente fica ansiosa, tudo junto. Então, eu me apaguei, assim. Eu lembro que, nem sei, gente, eu não existia, não precisava nem passar um creminho, o cabelo então era como dava, um rabo. Nossa,
Até lembrando, assim, você fala assim, meu Deus, assim, vejo umas fotos, realmente me larguei, assim, porque eu precisava cuidar de outra pessoinha, então aquele momento eu pus um foco nela e o resto não existia, inclusive eu. Então, aquilo, e assim, isso aqui não dura, né? Eu fui começando a me sentir mal, tanto que eu lembro, eu olhando no espelho e falando assim, meu Deus, eu nunca mais não vou ter olheira. Sabe, assim, eu pensava comigo, como é que eu vou voltar a ser normal, assim, sabe? Então, assim, foi muito impactante. Minha primeira filha mudou muito, assim. E eu vou contar um segredo pra vocês, pior. Que, quando eu engravidei da segunda, a Laura, o primeiro presente que meu marido me deu foi um pijama. Ai, gente, eu já ganhei pijama de aniversário. Gente, eu quis morrer quando ganhei pijama de aniversário. Mas pensa do marido, você engravida e recebe um pijama do tipo, aí eu sei tudo que vai acontecer, entendeu? Você vai ficar de pijama o resto da vida agora e tal, não sei o quê. Mas era bonito o pijama. Ai, gente, eu não lembro, assim, eu fiquei meio sentida. Mas foi bom, na verdade, porque ele me deu um tranco, sabe? Quando ele me deu, tadinho, na boa intenção, sim, obviamente, sim, né? Mas aquilo me deu um choque. Eu pensei assim, gente, olha o que ele tá esperando de mim. Eu devo ter ficado muito horrível na primeira, porque assim, pra ele me dar um pijama do tipo, agora vai ficar grávida, vai ficar o dia inteiro em casa, parecendo uma doida, com o cabelo pra cima, de pijama o dia inteiro. Vou dar alguma coisa útil. Exato. Então assim, aquilo me deu um chacoalhão do tipo, e ainda eu lembro que eu olhei pro pijama e falei assim, não, eu não vou ficar assim, eu vou mudar e... Né? A gente é mãe, já é o segundo, já sei mais ou menos o caminho que eu tenho que ir e foi bem melhor. Tanto que assim, é bem melhor. O segundo, eu falei, já quando foi já bem melhor que o primeiro, mas acho que tudo são fases e tudo são aprendizados e eu aprendi muito com a Júlia, com a Laura e em relação a mim mesmo. Então assim, eu lembro que quando eu tava arrumada em casa, até acho que ele devia se assustar, falar assim, nossa, dessa vez realmente vai ser diferente. E agora, você com as crianças já, né, um pouco maiores, é essa questão do seu autocuidado no dia a dia, porque você sempre, né, a gente sempre te vê maquiada, sim, bonita, como que é isso no seu dia a dia, essa... Né, de você se arrumar e estar aí bonita no dia a dia? O que eu acho que virou agora, além de eu trabalhar com isso, obviamente, então vejo muita referência todo dia, eu pesquiso, eu vou atrás, mas isso pra mim não é uma coisa assim, eu tenho o que fazer, sabe? Pra mim realmente me cuidar, eu vou me sentir melhor o dia inteiro, aonde eu estiver. Então, assim, se eu encontrar alguém aqui, vai tá tudo certo. E eu gosto, eu sinto realmente prazer em me arrumar e me sentir bem. Então, não adianta. A gente só passando, pode ser um mínimo, entendeu? Você pode passar, né, um tint só, um blush, um rímel, você vai estar se sentindo melhor, você vai estar com uma carinha mais acordada. Então, pra mim, isso é uma das coisas que me faz bem quando eu já acordo. Então, assim, quando eu acordo, claro que eu não vou pra academia, gente, pra academia eu não nada assim, mas assim, eu gosto de tomar meu banho, me arrumar e já me arrumo por inteiro, porque isso reflete no meu dia inteiro, reflete, assim, reflete. Tá, e né, o ano passado, a gente, né, você veio querendo perder uns quilinhos, né? O que esses quilos a mais começaram a te impactar na sua autoestima, nessa questão do seu autocuidado mesmo? Então, por isso que eu falo, nada linear, né? Então, assim, na vida a gente tem altos e baixos, e inclusive, acho que a fase que você tá fazendo exercício, a fase de nutrição e tal. E eu tava, né, assim, até a genética ajudar. Você vai indo, dá um deslize, a genética ajuda de novo, você dá um deslize. E eu acho que eu tava com tanta coisa, focar, porque a gente foca, né? Eu sempre falo, não existe um equilíbrio 100%. Então, assim, tem horas que eu tô trabalhando mais, infelizmente, eu deixo a família cair um pouco. Daí eu tô vendo que o negócio tá caindo, eu levanto a família, deixo um pouco mais. Então, assim, sempre vai ter tentando fazer esse equilíbrio. E eu tava vendo que eu tava trabalhando muito e o resto, família, eu e tanto que, assim, eu tava com exame de sangue, tudo que eu fazia tava muito afastado, assim, eu tava focando muito em trabalho. Então, comecei a perceber isso quando fui pôr roupa e daí a minha roupa não cabia mais. Eu falei, uou! Assim, você vai... Porque na nossa vida é isso, a gente só vai vivendo, né? Um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, tem tanta coisa. É difícil parar. A única coisa que você para é isso. Quando eu coloquei a calça, não fechou. Você sentiu na pele o aumento. Eu falei, alguma coisa está errada. E não era a calça, era eu, com certeza. Ela não encolheu. Não foi a calça que encolheu. E é isso, que nem eu falo, acho que a gente precisa levar uns choques.
ó, o pijama, a calça. Então, assim, mas assim, o bom pelo menos é que eu tenho reação. Então assim, eu levo um choque, eu na hora já falou até alguma coisa errada e fui procurar já alguém pra me ajudar. É isso mesmo. Porque sozinha, o que eu acho? Você pode conseguir, não tem problema nenhum, até quem é muito disciplinada, né? Mas assim, eu sou disciplinada, mas não tem igual, gente. Alguém estar primeiro indicando o que realmente você tem que fazer para você, né? Tudo personalizado, é exame de sangue, é biopedância, ver tudo. E outra é alguém cobrando você. Então, assim, quando. Compromisso, né? Exato, é o compromisso. Então, quando eu tinha você toda semana ali, eu fazia por mim, mas também fazia para dar resultado, né? Eu queria falar, não, tô conseguindo, não, tô bem. Aí agora, se você faz só você com você mesma, você pode atingir o resultado, mas talvez não tão rápido, sim. né? E é importante você ter um mapa, um guia, saber para onde ir. E cada corpo é um corpo. Exato. Então você precisa saber o que é melhor para o seu corpo e aquele momento. Isso que eu ia falar, porque eu acho que até o meu corpo mudou, né? Eu até tô vendo que você tá fazendo bastante 40 a mais, falei, ai meu Deus, vou chegar lá. Então assim, eu acho que eu com 25, meu corpo trabalhava de um jeito, eu com 35, meu trabalho já tá trabalhando de outro. Então assim, eu falo, ai, a genética não tá mais ajudando. Não, então eu preciso dela. Com certeza, a genética ela vai até um ponto, mas depois das oscilações hormonais, Exato. não tem como. E aí a gente precisa sim se olhar e se escutar, porque o nosso corpo ele fala conosco, então é importante a gente ir escutando. Eu me considero, né, relativamente uma pessoa saudável, assim, eu não tenho hábitos, eu durmo sempre no quase mesmo horário, durmo cedo, eu como, me alimento bem, se bem que depois que eu conheci a Gi, eu me alimentava por 2, eu acho, mas assim, mas normalmente assim, né, muito, né? Muita variedade de grãos tinha e tal, coisas desnecessárias. Mas, assim, nada que fosse uma coisa, né, uau. E faz muita diferença. Sim. Só o negócio da proteína, pra mim, foi uma revolução na minha vida. E é importantíssimo, né? Ter massa muscular é vida pra nós. E o mais gostoso, que o trabalho dela, quando você faz direito, você vê resultado. Então, você vê resultado. Não tem, gente. Aí você não quer largar, você quer fazer. Isso é maravilhoso. Tá, e você sabe que uma das grandes objeções das mulheres é a questão da falta de tempo, né? Né? Às vezes eu não tenho tempo de ir pra academia, eu não tenho tempo de preparar uma refeição, não tenho tempo e acaba, né, tudo assim, meio que fazendo embolado as coisas. Você, mãe de 3 crianças, tem toda essa parte do influencer, mais questão de empresa, mais cursos que você dá. Como que você lida com todo esse manejo dessas atividades e o seu autocuidado? Então, eu acredito que você não vai ter tempo mesmo até você criar o tempo. É isso, você tem que colocar na sua agenda o tempo que você quer. Então, são prioridades, sim. E é isso, se você simplesmente for vivendo e não for colocando, não, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu vou fazer pra mim, porque eu sei que a partir disso eu vou estar melhor. Você não vai ter tempo, nunca. Então, pra mim foi isso, eu colocar como prioridade na minha vida algumas coisas que eu não abro mão. Então, a minha saúde vai ser uma delas. Eu não vou abrir mão. Eu tenho 3 filhos, eu não tenho tempo. Aí que tá, eu não tenho tempo pra ficar mal, entendeu? Eu tenho 3 filhos. Então, assim, a minha prioridade vai ser cuidar da minha saúde. Eu quero estar bem, eu quero estar com o meu corpo em dia pra longevidade, sabe? Assim, é isso que eu quero pensar a longo prazo. Então, acho que todo mundo vai falar que não tem tempo. Não tem mesmo, porque a gente não tem tempo de nada hoje em dia, porque tem uma coisa em seguida da outra. Mas você tem que criar esse tempo. Então, assim, é prioridade. Não tem segredo, gente. É prioridade. É isso que eu resolvi fazer, colocar e dá certo. Uma das dicas que eu dou para meus pacientes é colocar na agenda, montar uma agenda e aí colocar os pilares da sua vida. Então, digamos que a saúde põe lá verde, educação amarelo. E aí colocar na agenda todos os pilares da sua vida. Mas para deixar de forma organizada, né? Porque nós mulheres pensamos em 10 mil coisas ao mesmo tempo. E se não houver essa organização, não tem tempo para nada mesmo, e a minha vida, eu falo, não tenho muito... Não é todo dia a mesma coisa. Então, a minha rotina, eu nem tenho rotina quase. Então, assim, a minha única rotina é ter que pegar as crianças na escola, deixar na escola as atividades. Que é isso que eu tenho certeza que eu vou fazer no meu dia. Mas, de resto, é assim, ou eu tô aqui, eu tô lá, eu tô fazendo alguma coisa. Então, se eu não me programar, eu não vou fazer. Então, assim, eu tento que quando ela fala, né, não, no mínimo 3 vezes por semana musculação. E daí eu, na minha cabeça,
que horas que eu vou fazer musculação 3 vezes por semana. E eu consigo fazer, porque agora eu me programei para fazer. Então, assim, às vezes até o dia que eu falo, meu Deus, esse horário que eu tinha me programado não vai dar, mas eu já tô buscando nem que eu vá fazer sábado e domingo, mas eu vou, sabe? Então isso virou uma meta, é um objetivo e eu vou cumprir e é isso, são prioridades. Pra mim, isso mudou a minha cabeça. Assim. Não é falta de tempo, é falta de prioridade mesmo, né? É isso. Bom, nessa parte de, puxando agora, né, você com essa profissional de influencer. Hoje existe sim, né, estigmas que as pessoas que trabalham com moda, com lifestyle, têm que estar com o corpo perfeito, uma vida perfeita, né? Como que você lida com esses julgamentos? Então, assim, no meu Instagram, inclusive, você que me acompanha, então, você vai ver que o meu é muito dia a dia. Então, assim, eu posto os perrengues, claro que não todos, né, gente? Porque não vai rolar eu postar o todo, mas assim, muitas coisas, na verdade, eu compartilho, eu divido, porque eu realmente acho que faz parte. Eu tenho 3 filhos, é impossível, não existe vida perfeita. Não. Então, assim, mas também, como não existe só eu querer passar só flores o tempo todo. Então, assim, eu vejo que tem que ter bom senso, né? Porque eu não posso também abrir, por exemplo, eu tenho marido, eu tenho 3 filhos, então assim, o Instagram é meu, então eu tenho que ter um espaço que eu compartilhe, mas também que não afete nenhum deles. Então tem que ter o bom senso, mas a partir do momento que eu sinto assim que, isso é legal falar, sabe? Aconteceu isso de ruim, mas eu vou acrescentar na vida de alguém. Eu sempre penso tanto que tem dias às vezes que eu não posto nada, porque eu falo assim, gente, eu não vou encher linguiça, entendeu? Se eu não tenho nada que eu acho que vai acrescentar na vida dos outros, eu não quero nem que a pessoa esteja no Instagram vendo, sabe? Então eu sempre penso dessa maneira. E por isso que eu acho que eu não tenho tanto, graças a Deus, minhas seguidoras são muito maravilhosas e não tenho esse julgamento, assim, acho que ninguém acha que eu sou perfeita, inclusive. Então, eu acho que é isso, mais isso, é uma apoiar a outra ali, ver e passar e compartilhar. E eu acho que eu sou muito eu. Então, assim, eu acredito e tomara que as pessoas vejam ali que é muito eu o que eu passo, o que eu faço. E que realmente acaba criando essa conexão, né? Você sabe que esses dias eu estava vendo uma influencer, ela é uma grande influencer aí, e ela estava falando da questão do corpo dela, né? E aí ela tá falando, vocês estão vendo esse corpo aqui magrinho, mas eu já fiz 3 cirurgias, eu tomo Monjaro. Então, assim, que às vezes, né, quem tá vendo aqui vê, nossa, ela tem um corpo perfeito, ela tem uma vida perfeita. E às vezes a pessoa também só vê o final e não sabe tudo que já passou, né? Então, às vezes, que nem... tá sempre magra, mas não tá vendo meu dia a dia que eu tô comendo só salada. No começo da dieta da dieta de... O que foi? Foi uma detox que a gente fez, que era só salada. Só salada. Eu levei marmita na casa da minha amiga. Sim, esse você foi muito campeã. Então, assim, eu não ia postar, gente, tô aqui na casa da minha amiga, vou só levar minha marmitinha. Então, assim, isso a pessoa não vê. Então, assim, como que eu perdi, né, rápido e tudo, mas porque realmente eu tava seguindo, eu tava focada, eu tava fazendo. Então, são esses pormenorzinhos do dia a dia que às vezes passa batido, mas que daí a pessoa só vê o resultado e fala, nossa, mas que milagre. Gente, não tem milagre. Tem só você fazer. Não tem. E a gente vê ali, né, assim, se você fosse falar bem direto para essas mulheres que querem ali, né, esse padrão ideal de vida, o que vocês falariam? Gente, tenha fé em Deus, entendeu? Vamos orar para que dê tudo certo, assim, no sentido de a gente ter energia, a gente ter saúde, a gente ter sabedoria para saber lidar com as dificuldades do dia a dia, com a família. E pra mim é isso, todo dia, inclusive é uma coisa que me faz muito bem, eu já acordo e eu já me conecto e falo, Deus, me ajuda no dia de hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pra mim isso também é muito importante na minha vida, eu acho que é um eixo que eu tenho, que me mantém no equilíbrio também, porque tem várias vezes que você quer largar tudo, porque às vezes é tanta coisa acontecendo. Eu falei até que com os 3 crescendo, parece que eu tô tendo menos tempo pra mim ainda, cada vez reduzindo mais, porque eles têm muita programação, eles têm muita coisa. Então, assim, pra eu entrar no eixo, assim, eu falo, Deus, me dá sabedoria, porque... Olha, a mulher, principalmente, que ali, comanda da casa, gente. A gente faz as compras, a gente vê as funções, a gente faz tudo. A gente precisa ter um eixo, sabe? E pra mim, Deus é o meu eixo e
Sim. A gente vai dando conta. Não, é 360, né? É você estar bem ali mentalmente, física Exato. e espiritual também, Exato. né? Porque Pra mim, coisas, junta tudo. Exato. Né? Por isso que assim, eu também gosto sempre de trabalhar dentro do consultório, não só com a alimentação, né? Trazendo a biofísica quântica, que eu falo muito dessa questão da energia. Sim. Então a gente precisa equilibrar a carga energética que a gente tem no nosso dia a dia, Exato. porque sim, isso vai começando a nos atrapalhar, principalmente em função neuronal. Imagina. Quando a gente está muito carregada, a gente fica muito mais ansiosa, muito mais estressada. E aí, tem muitas doenças que vão ocasionando por causa disso, né? E aí ter uma conexão dessa parte religiosa, ter o contato com a natureza, isso é muito importante para neutralizar essas cargas. E até para quem está do nosso lado, né? Para nós sermos agradáveis. Então, é isso que eu quero. Assim, a maior parte do que eu gosto de compartilhar é isso. Ou para acrescentar, ou para que a pessoa se inspire, ou para que seja uma coisa positiva mesmo, sabe? Não que seja tudo perfeito, mas, às vezes, nas cacas a gente aprende também, né? Coisas boas. E assim, né, dentro desse mundo da parte de influencer, você recebe muitas perguntas dessa questão do autocuidado. O que mais te questionam em relação a isso? Gente, o que mais me questionavam, acho que na época, assim, porque eu gosto muito de passar creme, né? Adoro creme, aparelhos e tudo que tiver eu faço. Porque eu não sou muito corajosa, assim, pra ficar fazendo procedimentos e tal. Eu demorei vários anos pra fazer alguma cânula na minha vida, mas eu não gosto. Se eu puder passar creme e fazer massagem, eu faço. Mais natural, E o que me perguntava era isso, assim, não é possível. Você tem 8 passos. E eu achava isso tão engraçado, porque é isso. Eu acho isso é muito de perfil de pessoa. Tem gente que é muito mais prática, que vai passar lá 2 cremes e, pelo amor de Deus, tá bom, tá ótimo. E eu falo assim, que é minha dica, de verdade. Eu falo assim, gente, se vocês acreditarem que eu faço tudo isso que eu tô falando, eu deixo tudo do lado da minha cama. Então, pra mim é fácil, assim, eu deixo tudo lá na minha cama, então eu tenho todos... Eu vou mostrar isso um dia pra vocês, gente. Eu tenho todas as minhas aparelhagens do lado ali. E daí, assim, ou eu tô vendo alguma série, alguma coisa, e eu vou fazendo. Isso me faz bem, assim, me faz bem. Ou eu tô lendo um livro e também tô fazendo. Então, assim, pra mim o mais engraçado é isso, das pessoas acharem, tipo, cara, não é possível, você tem tudo isso na sua vida. Você passa o dia inteiro na estética. E você ainda, você vai fazer os 8 passos lá pra limpar, pra fazer, pra passar nos olhos e tal. Então, assim, sim, gente, eu faço. Eu amo. Pra mim, é uma das coisas que... 2 coisas que me deixam mal-humorada, tá? Que é isso que me perguntam também. Porque, graças a Deus, eu tenho ânimo, assim... E quando me perguntam, tá, não é possível, o que te deixa mal-humorada? Eu falo, eu não tenho meu tempo de ler, então eu amo ler. Amo. Eu leio todo dia antes de dormir. Eu amo. E às vezes tem um jantar e tal, eu não li, eu juro que eu fico mal-humorada. Eu queria estar lendo. Eu fico mal-humorada. E não ter o meu skincare. Então, assim, às vezes, quando tô cansada, eu mesmo assim, vou lavar o rosto, mas daí eu passo qualquer coisa, né? Daí só um hidratante, pronto, e vou dormir, mas assim, eu fico tipo, não cumpri o que eu tinha que fazer, sabe? Então, assim, isso me dá. E na época que você emagreceu, perguntaram se você usou remédio de emagrecimento? Perguntaram, super perguntaram. Até perguntaram sobre você quando tava indicando as dicas, falaram assim, mas você tá fazendo sem caneta? Me perguntaram super, e gente, não, nem usei, nem foi nem questionado usar caneta no meu caso, né, que Sim, imagina, não tinha a menor necessidade. Não, foi na raça. E assim, muitas perguntam, né, porque você tem um corpo bonito, você é uma mulher bonita, perguntam assim, qual é a fórmula mágica? Gente, isso é mãe e pai daí, né? É mais mãe até, porque aí é genética, só pode, porque foi contribuído. Mas assim, eu acho que é isso, eu acho que é estilo de vida saudável. Então, assim, eu nunca fui de sair de noite, não bebo, não fumo. Tudo isso, assim, eu acho assim, enquanto você é nova, nada acontece. Aí o resultado vem tudo depois. Então, se você fez tudo isso novinha, alguma hora vai dar uma volta. Então, acho que eu me ajudei também nesse sentido de sempre me cuidar, assim, sempre gostei eu sou muito diurna, eu não sou uma pessoa noturna, inclusive. Então, acho que tudo isso ajuda, né, Gi? Sim. Assim, você pensa, é loira de olhos claros, mas não adianta. Se você, né, não cuidar da sua pele, se você não se vestir bem, se você não cuidar da sua saúde, não ter vitalidade, porque você pode estar linda, mas sem vitalidade, sem ânimo, sem energia, você acaba, né, se fechando, não irradiando, digamos, essa luz. Exato, né? Não, eu acredito nisso, sim, de você
quando você se cuida, você transmite isso pra todo mundo. Aí eu adoro entrar e tá todo mundo feliz, tá alegre, eu adoro isso. Tá, e se eu te perguntasse qual é o seu momento nutri do seu dia, assim, um momento do seu autocuidado que você se conecta com você? Não sei, olha, vou falar, tá? Mas o que eu amo, que eu nem achei que ia acontecer, porque nem era assim pra tomar a melhor coisa, mas é o meu shot matinal. Ai, que delícia! Eu amo isso, sabe por quê? Porque assim, é como se fosse um ritual, porque é como se de manhã eu já estivesse assim, energizando o meu corpo, sabe? Então eu sinto que assim, de manhã eu tomo um shot e aquilo arde tudo. Você sente ele entrando mesmo. Assim. Aquilo arde tudo, mas assim, parece que assim, o dia vai começar, sabe? Então, aquilo lá eu coloquei na minha rotina e eu acho que eu não vou, se eu puder, não pararei nunca mais, porque pra mim faz muito bem, assim, me acorda, sabe? Assim, e daí eu já tô assim, já comecei bem, já tô no meu shot, então assim, o shot pra mim é uma coisa que me fez muito bem de manhã. Ai, que delícia. E é tão importante, né? Pequenas coisas, às vezes a gente pensa, tomar 10 mil suplementos. Gente, pequenas atitudes como essa, você já entra com uma quantidade de anti-inflamatório, antioxidante, ajudando o teu corpo a trabalhar bem naquele dia, né? Eu acho que como ele tá queimando, assim, você sente que tá dando efeito. Eu não sei, eu já sinto que eu tô... É agora! Tipo assim, é o meu shot da vida. Então, e a Gi me mudou também, porque lembra que no começo, eu nunca fui de tomar café da manhã. Nunca. Eu passava batido, gente. Assim, não tinha fome, nem tomava nada, mal água tomava de manhã. Então, assim, ela foi me mudando muito. E hoje em dia, se eu não faço essa minha preparação de manhã, que é tomar o shot ou o suco verde, me falta. Me falta, e eu fico com fome, o que não acontecia antes. Então, isso eu me senti bem melhor. Eu não tenho mais tanta fome à tarde, que gente, à tarde quando eu conheci ela, outro segredo que eu contei pra ela, eu saía da escola e eu comia pastel com cana de açúcar. Meu Deus. Só isso. Não, isso assim, no meio da semana, né? No meio da semana, saindo da escola, ai que fome. Um pastel com uma calda de cana, assim, é básico. E eu não sabia porque eu tava engordando. Só um pastel. É natural. Dando um pico glicêmico no meio da tarde. Então, olha como a gente aprende. Mas isso, eu senti realmente que mudar a minha rotina de manhã mudou meu dia inteiro, sabe? Porque você começa a mexer tanto com modulação hormonal quanto neuroendócrina e isso sim, né? O teu corpo vai trabalhando melhor e aí depois você para daquela necessidade, né? Então tem muitas pessoas que têm aquela assim, eu preciso de um doce à tarde, eu preciso de um doce. Quando você consegue fazer essa modulação... Isso realmente é uma coisa impressionante. E, então assim, eu lembro de você todo dia de manhã, meu momento nutri é de manhã, assim, quando eu já acordo, eu já, vamos começar aqui. É maravilhoso. Recomendo. Thay, muito obrigada. Eu amei.